Uou, 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 extra, extra, extra. A janela de transferência de verão do futebol fechou e foi a janela mais louca dos últimos anos. E agora, meu amigo, não tem mais volta. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. Tamo competindo. Então, sem mais delongas, vamos nessa ver as principais transferências da janela para a temporada 2025-2026. Bom, então vamos iniciar essa dança das cadeiras dançando salsa. Bora pra Espanha, mais precisamente em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, porque por lá o Real Madrid foi uma das equipes que fez mudanças. O Real concretizou a contratação oficial de Dean Huijsen. O valor pago girou em torno de 60 milhões de euros, sendo esse o maior investimento já feito pelo clube em um defensor até hoje. O vínculo é válido por 5 anos. Outro reforço foi o lateral inglês de 26 anos, Trent Alexander-Arnold. Mesmo com o contrato prestes a expirar, o clube pagou 10 milhões de euros ao Liverpool para antecipar sua chegada, garantindo sua participação no Mundial de Clubes. O contrato com o Real Madrid tem duração de 6 anos. Outro lateral contratado foi o espanhol Álvaro Carreras, que era do Benfica de Portugal. O clube desembolsou 50 milhões de euros, assinando um contrato de 6 temporadas. Por fim, Franco Massantuono, que foi o último reforço da equipe. O argentino, que era do River Plate, foi contratado pelo valor total de 63 milhões de euros. Essa foi a transferência mais cara da história do futebol argentino, superando grandes nomes e colocando o Massantuono sob os holofotes globais. Mudando de cidade, é hora de ir para Barcelona, e o rival culé fez 2 contratações nessa janela. O primeiro foi o Juan Garcia, que foi o segundo goleiro mais caro da história do Barça. O clube pagou cerca de 25 milhões de euros ao espanhol. Garcia não chega como mera opção, chega como futuro líder de um projeto defensivo renovado. Marcus Rashford foi oficialmente emprestado pelo Manchester United ao Barcelona até o final da temporada 2025-2026, com opção de compra fixada em cerca de 35 milhões de euros. Em sua chegada, Rashford não escondeu a emoção. Diz que o Barça é um lugar onde sonhos se tornam realidade, e expressou identificação com os valores do clube. O Atlético de Madrid movimentou o mercado com intensidade nesta temporada, trazendo 7 reforços de peso para dar o gás à equipe sob o comando de Diego Simeone. Mas cá entre nós, esse bicho gasta dinheiro, hein? Vamos ao resumo rápido. Clement Lenglet, zagueiro, efetivado após o empréstimo do Barcelona com contrato até 2028, Juan Musso, goleiro, compra definitiva do Atalanta por cerca de 3 milhões de euros, vínculo de 3 anos, Matteo Ruggeri, lateral, chegou do Atalanta por cerca de 17 milhões de euros, é um jogador jovem com um perfil promissor. Alex Baena, meio ofensivo, contratação mais cara do time na janela, cerca de 42 milhões de euros, vindo do Villarreal. Johnny Cardoso, volante, vindo do Betis por cerca de 30 milhões de euros, que traz dinamismo ao meio campo. Thiago Almada, meio ofensivo, outra contratação de peso, 21 milhões de euros vindo do Botafogo com contrato até 2030. Marc Bobil, lateral direito, reforço jovem vindo do Almeria por 16 milhões de euros. David Ranco, zagueiro, contratado do Feyenoord por 26 milhões de euros. Santiago Morino, zagueiro, retorno da cláusula de recompra do Alavés por 10 milhões de euros. Giacomo Raspadori, atacante, chegou do Napoli por cerca de 22 milhões de euros. E tem mais nada não. O presidente Henrique Cerezo destacou que, com essas contratações, o mercado está encerrado e se trata de uma verdadeira campanha magnífica de reforços. No Real Betis, a principal novela terminou. Depois de uma negociação que se arrastou por 3 meses, Manchester United e Real Betis chegaram a um acordo para que o brasileiro Antony voltasse ao clube espanhol. Os 2 clubes costuraram um acordo para a compra de 50% dos direitos de Antony. O Betis pagará ao United 25 milhões de euros e o clube inglês terá direito a 50% do valor de uma futura venda. O contrato será assinado com validade de 5 temporadas, até julho de 2030. O clube inglês pressionou até o fim para tentar um acordo que se aproximasse de 60 milhões de euros pela venda de 100% dos direitos, mas acabou cedendo a um modelo de venda com 50% dos direitos de uma futura negociação, diante das seguidas negativas do jogador a aceitar uma proposta de outros clubes. Depois de explorarmos os gigantes da Espanha e suas movimentações agressivas no mercado, cruzamos o mapa para desembarcar na Inglaterra, terra da Premier League, o campeonato mais competitivo do planeta, e não há como começar sem falar do Liverpool. Os atuais campeões, comandados pelo Arne Slot, também fizeram suas movimentações. O Liverpool quebrou o cofre para conquistar o Florian Wirtz, vindo do Bayer Leverkusen. Foi a segunda contratação mais cara da história do clube e uma das mais exorbitantes do futebol britânico. Os Reds pagaram cerca de 125 milhões de euros por ele. O meio alemão chega com status de craque absoluto. Artilheiro, maestro de criação, premiado como o melhor jogador da Bundesliga 2023-2024. Jeremy Frimpong, jogador que também era do Bayer Leverkusen, foi contratado para substituir o Trent Alexander-Arnold na lateral direita e trazer mais força às transições de ataque do time. Ele custou a bagatela de 40 milhões de euros. O húngaro, Milos Kerkez, foi contratado por 40 milhões de libras. O jovem lateral esquerdo de 21 anos, que era do Bournemouth, agora busca ser o herdeiro de Andy Robertson, no lado esquerdo da defesa dos Reds. O Ekitike, o francês de 23 anos, chega do Eintracht Frankfurt como uma das grandes apostas do Liverpool para o ataque.
vindo de uma temporada onde marcou 22 gols. Sua contratação custou caro, 95 milhões de euros. Para muitos analistas, Ekitike é visto como uma resposta a um dilema que o Liverpool vem enfrentando: como garantir sucessão de impacto no ataque, pensando em um futuro pós-Salah. Giovanni Leone, zagueiro italiano de apenas 18 anos que era do Parma, custou 31 milhões de euros aos cofres dos Reds, que está apostando em seu potencial para se tornar um defensor de elite. É provável que Leone comece ganhando minutos em jogos de copas e rodadas menos decisivas na Premier League. Mas o grande nome da janela foi Alexander Isak. A novela finalmente terminou, e depois de ter uma primeira oferta recusada, viver em pé de guerra com a diretoria do Newcastle e com a torcida, Isak finalmente conseguiu se despedir da equipe. Ele assinou com o Liverpool por 130 milhões de libras, se tornando a contratação mais cara da história da Inglaterra. Essa é a segunda vez nesse mercado que o Liverpool quebra seu recorde de transferências. A primeira aconteceu com a contratação de Florian Wirtz, mas não bastante, os Reds decidiram apostar ainda mais alto. Saímos de Anfield e seguimos rumo a Londres, onde o Chelsea vive talvez uma das maiores evoluções de elenco de toda a Europa. O clube limpou o plantel, que chegou a ter quase 45 atletas profissionais, reduziu a folha salarial e abriu espaço para que novas estrelas assumissem o protagonismo. O mais impactante até agora foi o João Pedro. O Chelsea investiu pesado no atacante brasileiro de 23 anos, vindo do Brighton, 60 milhões de libras. O contrato é longo, até 2033, e João fez sua estreia já no Mundial de Clubes, marcando 2 gols decisivos e um na final contra o PSG. Dramático e eficaz, já entra carregado de expectativas. Liam Delap foi mais um centroavante recém-contratado pelos Blues, custou 30 milhões de libras. Ele era o jogador do Ipswich Town e se destacou ao marcar 12 gols na última temporada do campeonato inglês. Jamie Gittens, o jovem inglês de 20 anos, foi arrancado do Borussia Dortmund. O Chelsea desembolsou cerca de 65 milhões de euros para contratar esse ponta esquerda. Joel Ato'o, a joia do Ajax, de apenas 18 anos, chegou ao Chelsea como uma das maiores promessas defensivas da Europa. O valor de 44 milhões de euros foi considerado um troco de pinga para um jogador que já era capitão em Amsterdã. Estevão Willian, a joia brasileira apelidada de Messinho no Palmeiras, já estava assegurado desde 2024, mas só pôde desembarcar em Londres após completar 18 anos. O investimento inicial foi de 29 milhões de libras, podendo chegar a 49 milhões de libras com bônus e metas, o que o torna uma das maiores promessas sul-americanas já contratada pelo clube. Dare Sugo, volante de ofício, custou 22 milhões de euros. O volante português de 20 anos chegou do Sporting com experiência na La Liga, pensando como um backup direito de Caicedo, mas também como uma boa aposta para o meio-campo evoluir. Mamadou Sarr, zagueiro francês de 19 anos, vindo do Strasbourg, custou 14 milhões de euros. É visto como o ideal para compor o banco e crescer com o tempo. Kendry Paz, meia equatoriano de 18 anos, era do Independiente e custou 10 milhões de euros. Traz magia e drible ao meio, parte de um projeto que olha muito além de 2025. O Chelsea também contratou o atacante argentino Alejandro Garnacho, que estava fora dos planos do Manchester United. O jogador de 21 anos assinou o contrato por 7 temporadas, e é uma transferência avaliada em 40 milhões de libras. Saímos de Londres para o coração da Inglaterra, onde o futebol pulsa de forma quase que tribal. Manchester é dividido entre o vermelho e o azul, sendo o epicentro de algumas das maiores histórias do futebol moderno. Do lado do Manchester United, que vive um processo de reconstrução profunda sob o comando de Rubem Amorim, Matheus Cunha foi um dos principais reforços. O atacante brasileiro chegou do Wolves, assinando a cláusula de rescisão. Assinou o contrato até 2030 com opção de mais um ano. Custou 62 milhões de libras. Brian Mbeumo, que era do Brentford, também chegou por lá, custando 65 milhões de libras. Um jogador explosivo, criativo, com faro de gol e visceralidade. É um sinal claro de que os Red Devils querem retomar o ritmo vertical e dominante. Para completar o trio de ataque, o atacante Benjamin Sesko agora faz parte do elenco. Ele é praticamente uma peça de luxo e o United pagou 76 milhões de euros ao RB Leipzig e o tornou a contratação mais cara da equipe nessa janela. Os três chegam com status de titulares imediatos. Do lado azul da cidade, também tivemos contratações que chamaram a atenção. Ryan Aït-Nouri custou 31 milhões de libras. O lateral esquerdo vindo do Wolves chegou cedo para se adaptar com tranquilidade. Reforça as transições ofensivas com habilidade natural e oferece solidez defensiva no time. Ryan Cherki custou 36 milhões de euros. Era jogador do Lyon da França. Meio-campista ofensivo de 22 anos, trouxe criatividade imediata. Com a 10 já reservada, ele mostrou personalidade, marcou tanto no Mundial de Clubes quanto na estreia da Premier League. Tijani Reinders chegou do Milan custando uma bagatela de 55 milhões de euros para acrescentar presença física e equilíbrio no meio. Com perfil de box-to-box, traz capacidade de proteger a defesa e avançar com qualidade, fundamental para o novo esqueleto tático de Pep. Descartado pelo técnico do Paris Saint-Germain, o Luis Henrique, mesmo tendo sido essencial no título da Liga dos Campeões da UEFA na temporada passada, Gianluigi Donnarumma foi contratado pelo Manchester City. Finalmente, o valor estimado da transferência é de 14 milhões de euros. De volta para Londres, agora vamos falar do Tottenham Hotspur. Por lá, vários homens chegaram após a saída da estrela Heung-min Son. Xavi Simons foi o principal reforço.
O meia, que era do RB Leipzig, chegou por 65 milhões de euros. A transferência foi um chapéu no Chelsea, que estava tentando a contratação do jovem holandês. O contrato é de 5 anos, até 2030. A equipe também contratou por empréstimo o francês Kolo Muani, que é do Paris Saint-Germain, após passar o 2024-25 emprestado para a Juventus. O atacante dessa vez vai jogar na Premier League por pelo menos mais uma temporada. Mathys Tel foi contratado em definitivo por 35 milhões de euros. Ele era jogador do Bayern de Munique, mas estava emprestado aos Spurs na temporada passada e se destacou. O meio atacante ganês Mohamed Kudus chegou vindo do West Ham por algo em torno de 55 milhões de libras, assumindo a articulação ofensiva do time. O português João Palhinha foi emprestado pelo Bayern de Munique para o Tottenham até junho de 2026, com opção de compra definida. Kevin Danso, o zagueiro austríaco que já havia chegado dos Spurs por empréstimo em fevereiro, agora foi comprado em definitivo do Lens, por cerca de 25 milhões de euros. Para fechar Londres, agora vamos falar do Arsenal, o time de Mikel Arteta, que promete muito na temporada atual. O primeiro reforço confirmado do verão foi o goleiro espanhol Kepa, vindo do Chelsea por cerca de 5 milhões de libras, chega para ser suplente de Raya. Mas o Martin Zubimendi foi a contratação que chamou a torcida para sonhar. Já alinhado com Arteta e amigo de David Raya, Zubimendi chegou para comandar o meio campo com inteligência tática, controle de ritmo e postura de liderança. O volante espanhol foi contratado por 70 milhões de euros. Ele era jogador do Espanhol. Noni Madueke, o talento explosivo inglês, foi contratado por algo em torno de 52 milhões de libras. Sua chegada foi polêmica entre parte da torcida, mas a Arteta defendeu ele com entonação, o considerando um dos melhores pontas da liga. Viktor Gyökeres, o artilheiro sueco, foi buscado como solução ofensiva urgente, tido como o maior goleador recente do Sporting com 97 gols em 102 jogos. Custou 65 milhões de euros e sua camisa 14 quebrou recorde de vendas no clube. O cara levantou a Emirates antes mesmo de estrear. Ele já trouxe resultado e está anotando gols pelos Gunners, ampliando seus números em uma liga ainda mais competitiva. Eberechi Eze, revelado no Arsenal e após brilhar no Crystal Palace, assinou por cerca de 67 milhões de libras. Um símbolo do ciclo que fecha e recomeça. Criatividade, identidade e conexão emocional com a torcida que ficou muito feliz quando ele trocou os Spurs para fechar com os Gunners. No Aston Villa, quem chegou por lá foi o Jadon Sancho, inicialmente por empréstimo, com parte do salário sendo paga pelo Manchester United. Saindo da Inglaterra, agora é hora de viajar até a Alemanha para falar do Bayern de Munique, que foca em reforços cirúrgicos para manter sua tradição de dominância. Luis Diaz, ex-Liverpool, chegou por 70 milhões de euros. O atacante colombiano foi a contratação mais impactante do Bayern nessa janela. Com o contrato até 2029, Diaz desembarcou e já balançou as redes em sua estreia, na Supercopa da Alemanha contra o Stuttgart, garantindo a vitória e confiança imediata para a torcida. Nicolas Jackson, jogador do Chelsea, chegou no Bayern de Munique por empréstimo. O empréstimo é válido para a temporada que já está em andamento, com o atacante passando a usar a camisa 11 do campeão alemão. Peraí, deixa eu ver o que mais. Parece que por lá no Bayern de Munique foi só isso mesmo. Já no Bayer Leverkusen, 2 homens de destaque chegaram por lá. Lucas Vázquez, o veterano campeão de Champions League, chega do Real Madrid a custo zero, para ajeitar a experiência no corredor direito. Claudio Echeverri, jogador do Manchester City, também chegou por empréstimo no time alemão, e o contrato é de uma temporada, em busca de mais minutos em campo. O Bayer Leverkusen também anunciou a contratação do zagueiro francês Loic Badé, que estava no Sevilha. Segundo a imprensa espanhola, o valor da transferência foi de 25 milhões de euros. No lado amarelo da Alemanha, a Muralha também trouxe alguns reforços. 2 em especial se destacam. Joby Bellingham, promissor, chegou por 30 milhões de euros. O meio-campista de 19 anos, irmão de Jude Bellingham, aterrissou vindo do Sunderland. Jovem, energético, com alma competitiva, promete ser o motor do meio-campo por inovação e vigor. Um símbolo da nova era. Sangue novo, carregando o legado. Ian Couto chegou por 25 milhões de euros. O lateral direito brasileiro voltou ao BVB após passagem no City, com um contrato robusto de investimento. Seu retorno marca a estratégia do clube de renovar com a identidade e constância defensiva. Pegando o avião da Alemanha rumo à França, hora de pousar em Paris para falar do Paris Saint-Germain. Os atuais campeões da Europa fizeram poucas contratações, mas 2 se destacam. Ilyas Arbani, que custou 63 milhões de euros, é um zagueiro ucraniano de 22 anos, contratado do Bournemouth. Sua chegada representa investimento no presente e no futuro da defesa parisiense. E claro, o Lucas Chevalier, que chega por 40 milhões de euros. Um goleiro francês em ascensão, vem do Lille com ótimas atuações e já assumiu a posição de titular para o lugar de Donnarumma, que deixou o clube francês. Na Itália, pela famosa Série A, também tivemos algumas mudanças, e dentre elas, algumas se destacam. No Milan, a chegada de Luka Modric, depois de anos vestindo a camisa do Real Madrid e tendo conquistado tudo que tinha direito por lá, reacendeu os olhares para a equipe. O maestro chegou a custo zero. No Napoli, Kevin De Bruyne chegou a custo zero. O maestro belga chegou liberado do Manchester City para fortalecer o meio campo napolitano.
Além dele, o Noah Lang custou 25 milhões de euros. O ala criativo, que era do PSV, desembarcou em Nápoles com a explosão. Rasmus Højlund, atacante do Manchester United, chegou no Napoli por empréstimo. A taxa foi de 6 milhões de euros e existe uma cláusula de compra por 44 milhões de euros. Na Roma, o lateral brasileiro Wesley, que era do Flamengo, chegou com muita moral por lá. Ele custou 25 milhões de euros e já está agradando a diretoria e boa parte da torcida. Na Turquia, o Galatasaray deu o que falar no mercado. Os caras contrataram nomes de peso, a começar pelo Leroy Sané, que chegou a custo zero. O craque alemão chegou como brinde de luxo do Bayern de Munique, que utilizando seu talento ofensivo à disposição do ataque dinâmico do Galatasaray. Victor Osimhen também chegou oficialmente por lá. O retorno do matador à Turquia não foi apenas esperado, foi histórico. O Galatasaray desembolsou 75 milhões de euros, batendo um recorde de mercado no país. O atacante assina um contrato de 4 anos, com salário líquido de 15 milhões de euros por temporada, mais bônus de patrocínio e fidelidade. Na temporada anterior, emprestado por lá, o Osimhen marcou incríveis 37 gols em 41 jogos, se tornando o ídolo da torcida e símbolo da volta por cima do clube turco. No Fenerbahçe, quem chegou por lá foi o goleiro brasileiro Ederson, que deixou o Manchester City rumo ao time turco. A equipe deu um chapéu no Galatasaray, que estava negociando com o goleiro, o valor estimado de 14 milhões de euros. O Marco Asensio também foi mais um contratado pela equipe. Os turcos fecharam o negócio em 7,5 milhões de euros, mais bônus, de acordo com a imprensa local. Asensio assinou o contrato de 3 anos com a possibilidade de mais um. Como a Turquia é do lado da Arábia, é pra lá que a gente vai. Iniciando pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. A equipe do Gajo e de Jorge Jesus fez grandes contratações. Kingsley Coman, atacante francês, chegou como estrela absoluta, transferido do Bayern por cerca de 25 milhões de euros. Sua assinatura foi fortemente influenciada por Cristiano Ronaldo, que pessoalmente defendeu sua contratação. Algo parecido aconteceu com João Félix. O português, que era jogador do Chelsea, foi contratado por 30 milhões de euros. Aos 25 anos, muitos viram isso como um grande regresso na carreira de alguém que já foi tido como grande promessa. Mas como não vingou em nenhuma equipe depois de sair do Benfica, Félix tenta de uma vez por todas encontrar um bom momento. Inigo Martínez chegou a custo zero. O veterano zagueiro espanhol foi contratado após deixar o Barcelona com contrato até 2026. No Al Hilal, Darwin Núñez foi o grande reforço da janela. Chegou por 53 milhões de euros. O clube fez um investimento explosivo para trazer o atacante uruguaio do Liverpool. O vínculo é de 3 temporadas, que o garante até 2028. Além dele, Theo Hernandes foi contratado por 25 milhões de euros. O ex-lateral do Milan assinou por 3 anos com o Al Hilal. Agora é hora do país do futebol. No Palmeiras, a tia Leila quer botar fogo nos estádios. Só pode. Primeiro ela contratou o Carlos Miguel, que era jogador do Nottingham Forest da Inglaterra, mas que antes disso vestia a camisa do Corinthians e até zombou o Palmeiras em uma festa, cantando "O Palmeiras não tem mundial". Depois, ela simplesmente buscou o Andreas Pereira, que era do Fulham na Inglaterra. Porém, não dá nem pra esquecer o que aconteceu em sua passagem pelo Flamengo. Na final da Libertadores entre Fla e Palmeiras, o Andreas entregou a paçoca para o Alviverde em uma falha totalmente absurda. Agora, ele é do Palmeiras. No Corinthians, o nome de destaque foi o Vitinho, aquele mesmo que teve passagem pelo Flamengo e agora é do Timão. Já o Flamengo deu o que falar. Samuel Lino chegou por 143 milhões de reais, uma transferência histórica. Se tornou o reforço mais caro da história do Flamengo, confirmado em uma janela agitada e ambiciosa. Jorginho também custou caro, cerca de 107 milhões de reais, e é uma contratação de peso. O volante ítalo-brasileiro chegou com um contrato até 2028 e chegou com status de liderança para equilibrar o meio campo. O volante espanhol, Saúl Ñíguez, foi confirmado como reforço do Flamengo após romper amigavelmente seu vínculo com o Atlético de Madrid, que ainda se estenderia até junho de 2026. Ele chegou sem custos de transferência, em uma negociação que gerou economia ao clube. Emerson Royal, de 26 anos, com passagem pela Europa em clubes como Tottenham, Barcelona e Milan, é o novo reforço do Flamengo. A negociação com o Milan foi fechada em aproximadamente 58 milhões de reais, sem incluir bônus de desempenho. O ex-jogador do Real Madrid, Renier, ex-jogador não, né, que ele nunca entrou em campo por lá, mas o garoto é o novo jogador do Atlético Mineiro. E, até o momento em que este vídeo está sendo feito, o Marcos Leonardo, que é do Al Hilal, não vai jogar por lá porque já deu a cota de estrangeiros para atuar no clube pela liga. E agora, ele está próximo de fechar com o São Paulo. Vale lembrar que ele acabou com o Manchester City no Mundial. Bom, vai ter a contratação pro Tricolor se a transferência se confirmar. Bom, essas foram as transferências de maior destaque da temporada. Qual foi a melhor de todas pra você? Ou esqueci de algum? O negócio pegou fogo, hein? Tamo competindo? Tamo competindo. Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.